Isso é muito importante, né? Porque a gente tem uma influência maior da Igreja Católica Apostólica Romana por causa da nossa colonização, né? Mas é interessante entender todas essas igrejas, como que se deu a sua fundação, como que elas funcionam atualmente e tem diferenças interessantes entre elas, né? Por exemplo, a ortodoxa grega, eles não cultuam imagem, né? Até mesmo por causa do cisma do Oriente, teve a questão iconoclasta, né? E aí aqui já tem essa questão da imagem. E já indo para uma outra área do cristianismo, tem também os evangélicos, né, os protestantes também, eles costumam não ter imagens, no máximo uma cruz ali para representar a crucificação e tudo, né? E aí você falando disso, a gente tem a segunda ruptura de poder, né? Quando o protestantismo tem a sua reforma com Reforma Lutero, protestante. né? Lutero, um padre católico que queria transformar a Igreja Católica, né, que acabou sendo condenado por ideias que eram consideradas absurdas, né, ele que visitou o Foi Vaticano, excomungado pela ele que igreja, visitou o né? Vaticano, ficou indignado com a venda das indulgências, volta para Wittenberg, escreve as suas teses e quando publica as teses é excomungado. E aí mais uma vez falar de política, né? Porque naquele momento você tem o Sagrado Império Romano Germânico, que é uma tentativa de resgatar o antigo Império Romano com os estados germânicos e a região da Península Itálica. E aí de repente aquela disputa de poder político entre instituição religiosa, coroa, vai gerar uma ruptura dentro do próprio Sagrado Império Romano. Os estados que queriam que o poder da igreja se submetesse ao rei, ao príncipe, e os estados que queriam manter o poder da igreja acima dos interesses dos nobres. E é ali que Martinho Lutero se refugia, né? Ou seja, já temos um easter egg aí, né? Porque se a gente falou do Papa Leão I expulsando o Átila, o Uno, né? Ali na transição da Idade Antiga para a Idade Média, 460, alguma coisa assim, né? Agora a gente tem o Papa Leão X, que foi aquele que começou a construção da Basílica de São Pedro, né? Que ele achou que a Basílica não era grande, poderosa, ostentosa o suficiente para ser o centro de todo o cristianismo ali, né? Católico, e aí ele decidiu ampliar a Basílica de São Pedro e para conseguir recurso, né? Para os trabalhadores construir toda aquela igreja, né? Ele começou a cobrar as indulgências, né? Que aí vem o Martinho Lutero, que vai criticar essa cobrança de indulgências, simonia e tudo mais, e vai começar a ideia de protestante, aquele que protesta contra as atitudes da Igreja Católica naquele momento. E isso é cheio de contradições, né? Porque ao mesmo tempo que Lutero vem protestar contra práticas que ele condenava, ou práticas que ele acreditava que precisavam ser atualizadas, no momento em que surge o Thomas Müntzer, né, com a revolta anabatista dos camponeses que queriam, né, ter terra para sobreviver e parar de serem servos, ele simplesmente ignora os anabatistas, né, que vão ser massacrados pelos príncipes do norte. Então, assim, é impossível você separar, né, a política da religião, né? Que inclusive era o período, a gente já está fazendo a transição aqui, ó, Idade Antiga, Idade Moderna, perdão, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna agora com o Martinho Lutero, né, Renascimento, e é o período que surge o capitalismo também, né? E aí os principados vai ter esse interesse também, né, nas suas unidades políticas, econômicas, administrativas. A partir do... Vai surgir a igreja anglicana também, que nossa, que aí já é outro tema maravilhoso, inclusive. a né? igreja anglicana é a igreja da Inglaterra, para quem não lembra, né? E é uma igreja que mistura elementos católicos, porque o culto aos santos continua, embora não, né? Mas existe ali uma doutrina muito próxima do puritanismo, do calvinismo. Então é uma mistura de calvinismo com catolicismo, né? Que é uma igreja inglesa, né? Que é diferente da igreja calvinista que surgiu ali na Suíça e diferente do luteranismo alemão. Né? E aí você vai ver um conflito, porque vários reinos vão adotar o luteranismo por ser uma proposta nova onde a igreja cuida dos assuntos espirituais e se submete ao Estado. O calvinismo na Suíça toma conta do Estado. Né? E eu tenho a impressão que o calvinismo ele é mais extremo, né? Ele é mais... extremo, não sei se é a palavra melhor, mas... Austero. A austeridade. Isso. Porque, se olhar para a Suíça calvinista, era um Estado religioso. Eles impuseram ali a doutrina a ferro e a fogo. Só que, né, quando você fala das questões que envolvem a economia, né, e havia ali a condenação da prática da usura,
né, um dos principais conflitos entre a burguesia e a igreja era primeiro a condenação da usura, né? E a ideia do preço justo, o lucro não ser acima daquilo que o valor do produto, porque o tempo de Deus não pode ser cobrado. E aí você vê que vários burgueses começam a migrar para essas novas igrejas, porque havia ali a ideia de que não seria pecado. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar para os puritanos, os metodistas, os presbiterianos, havia uma questão da austeridade, né? Você trabalha porque a predestinação da alma está ali, né? E um dos sinais da salvação é a prosperidade, mas essa prosperidade não pode ser usada de forma luxuriosa, de forma ostentatória. Seja, eu trabalho, com o meu trabalho eu consigo dinheiro, mas não posso ostentar. Você tem que deixar de fora as vaidades, e os aí eu luxos. tenho que investir em mais trabalho, porque o trabalho, inclusive, dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem e depois Adam Smith vem com a ideia de que o trabalho é a fonte da riqueza. Né? Então, uma coisa vai se sobrepondo à outra. Como você falou, a origem do capitalismo, né? Cadê essa origem? É o mercantilismo. É quando os países europeus saem às navegações, eles querem quebrar o monopólio das cidades italianas e, ao mesmo tempo, eles encontram, né, as fronteiras ali vão buscar as especiarias na Índia, descobrem um caminho para um novo continente, né, criam as feitorias, as primeiras colônias na África, e aí o Estado passa a exercer um controle econômico, né, como contrapartida aí, né? A ideia de você manter uma balança comercial favorável, né? Essas coisas básicas do mercantilismo, né? Desse capitalismo, não vou dizer primitivo, porque não é o capitalismo primitivo, né? Mas o capitalismo mercantil. Inclusive, é aí que vai surgir as universidades, que vai falar de economia, ou seja, a diferença do capitalismo é que ele vai pensar a economia como disciplina intelectual, né? Como ele vai sofisticar a ideia de lucro, né? E tudo também com esse aval das novas teorias religiosas que fala que lucro não é pecado, enquanto que na Igreja Católica você obter lucro era visto como errado, né? Era visto como pecado.